Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. A maior oposição ao governo Bolsonaro parece estar no próprio Bolsonaro, quando não em seus filhos. Da semana passada para cá, já foi tanta declaração, tanta confusão, que faz com que, ao invés de estar resolvendo coisas úteis, o governo se perca dando explicações, tentando apaziguar, tentando aparar arestas. Se não, vejam, o presidente primeiro disse que o filho dele, ele ia beneficiar o filho dele mesmo. Se pudesse dar filé ao filho dele, ele daria, ia mandar ia dar de presente ele para ele ser embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Depois, o presidente disse assim, desses governadores de Paraíba, para quem não sabe, é a forma pejorativa como alguns cariocas preconceituosos chamam o Nordeste inteiro. Para eles, para esses preconceituosos dali do Rio de Janeiro e São Paulo, nós somos todos Paraíba. Aliás, do Rio, em São Paulo chamam de baiano. É uma forma de dizer que somos todos iguais, que somos todos iguais entre nós nordestinos, esfomeados, incompetentes, que não trabalhamos, enfim. É a forma pejorativa de se referir a nordestino por lá. E depois ele ainda disse, o pior que tem é o do Maranhão. O governador do Maranhão, Flávio Dino, não é uma pessoa sem instrução, não é qualquer um. Ou ele era procurador da República, ou era juiz federal, um cara que tem formação e que faz uma boa gestão no Maranhão. Isso aí, os números falam e as pesquisas de opinião e a situação do Maranhão também. Depois ele disse que os números do desmatamento eram mentirosos. Mas quem faz a pesquisa, quem faz o levantamento é o próprio governo federal. Bolsonaro, que já foi multado por pesca ilegal, depois que ele assumiu a presidência, o IBAMA demitiu o fiscal que havia multado e ainda anulou a multa dele, ele disse que não há esse desmatamento todo na Amazônia, que é invenção do próprio governo. Ele também disse que ia acabar com a multa do Fundo de Garantia. Quando a gente falou aqui na questão do Fundo de Garantia, porque o governo disse que ia autorizar saques do Fundo de Garantia. Fundo de Garantia, a gente esclareceu aqui semana passada, é um percentual sobre o salário do trabalhador, mas é um percentual que a empresa, que o empregador paga e vai para uma conta específica, que o governo usa esse dinheiro para financiar, dentre outras coisas, a construção civil. Quando o Bolsonaro disse que ia acabar com a multa e que ia autorizar saques de até... que poderia ser até 35% do valor que a pessoa tivesse, a turma da construção civil foi para cima. Porque o que financia, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, são recursos do Fundo de Garantia. Então, já teve que apagar fogo. É tanta coisa que se fala, sem pensar, que fala de rompante, sem planejamento, que termina provocando o estrago no próprio governo. Eu disse certa vez a um amigo que era deputado federal, que eu dizia, você tem que fazer oposição a um governo, na época era o governo Lula, que é muito bem avaliado. No caso, lá em Mossoró, eu faço oposição a um governo que é bastante desgastado. E isso, sem dúvida alguma, facilita a vida da oposição, que é o que Bolsonaro tem feito. Ele tem dado muita colher de chá à oposição, porque eles mesmos trazem para si os problemas. Boa tarde, amigos e amigas da 93, da nossa TV, Laíre Neto, César Santos. Eu vou seguir a linha de raciocínio de Laíre Neto na abertura, até porque, como a gente já disse várias vezes, aqui não tem nada combinado. Cada um faz sua pauta, às vezes coincide. Mas eu vou seguindo nesse raciocínio, nessa linha, destas que o presidente Bolsonaro vem aprontando, e eu fisguei mais uma. Até quando lá ele estava falando de vai já roubar minha pauta, mas não. Essa ele deixou, acho que deixou para mim.
sem ter nada combinado, repito. Sexta-feira passada, num café da manhã com jornalistas estrangeiros, o presidente disse simplesmente que é mentira, que aqui se passa fome. Não foi de propósito, não. Eu esqueci, era para eu ter falado também. Pois é, então acho que você exatamente. Eu queria Você esqueceu. Quando você terminar, eu faço um comentário sobre isso. Pelo amor de Deus, minha gente. Ainda disse mais, não se vê mais pessoas esqueléticas pela rua. Eu vou até quebrar o gelo aqui. Você já pensou, se magro, fosse ser magro, era sinal de passar fome? Onde é que estava o nosso áudio ali? Meu amigo Ivan, nosso amigo Ivan. Ivan é magro, feito uma vara, mas é um cara saudável, amigo. No meu tempo dizia que era o espeto de Viratriz. Eu ia falar isso agora. Isso, pois bem, de repente o presidente disse que não se passa mais fome aqui, que é mentira. Minha gente, pelo amor de Deus. Pode aumentar, diminuir, números apresentados, mas agora, 12 horas e 6 minutos, hora sagrada do almoço, para a grande maioria das famílias nesse país. Quem é que tem o que comer em casa? E ele ainda citou o detalhe, não, passa mal. O passar mal, ele quer dizer, é comer feijão, como se dizia antigamente, d'água no sal. Eu acho que comer feijão puro no almoço, sem nada, é uma maneira de passar fome e passar muito mal. Então, o presidente vai deixando, vai falando, vai colocando coisas que cada dia mais a gente fica, eu sinceramente, eu fico até desconfiado. Meu Deus, o que é que se passa na cabeça do capitão Jair Bolsonaro, nosso presidente, o presidente da República, é nosso, porque é o presidente do nosso país. Mas são frases assim que você vê, não é verdade. Não é mentira, não. É verdade que pessoas passam fome, sim, nesse país. E não é uma, duas, nem três, nem quatro famílias, não. São milhares e milhares no Nordeste, nos grandes centros, moradores de rua que dependem de uma sopa para se alimentar, que não se derem, ele passa fome. Se não derem uma sopa, eles passam fome. Então é revoltante você saber que tem pessoas necessitadas, mas muito necessitadas, e o presidente da República chega e diz que não. Você imaginou quem é magro fosse sinal de passar fome? Muito pelo contrário. Olha, sinceramente, já foi dito isso, não sou eu que estou dizendo, nem me lembro quem foi, mas é tanta coisa que a gente lê a respeito. Os filhos do presidente e a reverberação dele, a fala dele, pelo amor de Deus, ainda podem causar muitos problemas a ele, Jair Bolsonaro. Tomara que não, tomara que eu esteja enganado. E causar muitos problemas também a nós todos brasileiros, porque afinal ele é o presidente eleito, constituído pela população, pelo voto, de estar à frente da presidência da República. Lamentável, triste. O que eu acho mais grave, antes de passar aqui para você ler o livro, né, e passar aqui para César, é que não são apenas frases. Isso é a opinião dele. É, ele tem certeza. É a opinião de quem não conhece o Brasil. Exatamente. Mostra, acima de tudo, uma presidente da República que tem desconhecimento do país. Pelo amor de Deus. Vamos lá, o nosso livro de hoje é A Edificação do Corpo de Cristo. Muito bom. Andar no Amor, Dong Ulan. Esse livro é uma inovação no estudo da Bíblia. Primeira, pode fazer sua participação, pode se inscrever, mandar sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, 868-6150. Está valendo a partir de agora. César. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. Aqui no início do programa eu quero registrar o falecimento de um amigo, Antônio Gonçalves de Oliveira, Toinho do Cantinho Peças, do Cantinho Bar, bastante conhecido dos moçoroenses. Ele infartou hoje pela manhã, né? Sentiu uma forte dor no peito, foi socorrido ao hospital, mas veio a óbito. O Toinho tinha 68 anos de idade, mas era bem ativo, né? E era uma figura presente desde o início do Cantinho Peças, do Cantinho Bar, lá do Oba Restaurante, né, de Ribamar de Freitas. E o velório está ocorrendo
no centro de velório sempre, aqui de frente ao tiro de guerra, o sepultamento ocorrerá às 16 horas no cemitério São Sebastião. Aqui vai o nosso abraço de solidariedade aos familiares, aos amigos, e que Deus o tenha em bom lugar. Olha, aqui para o Tonho e sua família, que nós também conhecemos, que eu conheci, e que lamentamos profundamente os nossos votos de pesar. Olha, ensina o ditado que fulano calado é um poeta. Essa sabedoria popular se encaixa perfeitamente ao presidente Jair Bolsonaro. Ele calado é um bom presidente, diria. O fato de ter tido a coragem de aceitar a impopularidade para promover a necessária e urgente reforma da Previdência é para um presidente da República que tem responsabilidade com o seu país. Isso não resta dúvida. Agora, Bolsonaro não pode abrir a boca. Ele, abrindo a sua boca, só sai besteira. E são besteiras, algumas tolas e outras bem graves e absurdas. Essa de rotular nordestino para criticar um governador adversário, como o caso do governador do Maranhão, por ser um adversário político, é de uma falta de respeito sem tamanha. E bate de frente com o discurso do próprio presidente da República, quando procura imprimir uma marca do patriotismo. Como ser patriota agredindo a pátria do Nordeste? Não tem como. Outro absurdo foi o presidente dizer que o Brasil, que não tem fome no Brasil. Como assim, presidente? Uma voltinha noturna no centro de Mossoró, Bolsonaro certamente encontraria famílias inteiras sem teto e sem comida na mesa. Basta uma volta depois das 19 horas, nas imediações da Praça da Catedral, também ali muito próximo da sede da FM Resistência, próximo à Praça do Seresteiro, ele encontraria famílias inteiras, sem teto e sem ter o que comer, dependendo da solidariedade das pessoas de bem, das pessoas de bom coração. Ou quem sabe o presidente poderia fazer uma leitura simples, por alto mesmo, no mapa da fome no Brasil. Se ele certamente tivesse um tempinho para fazer uma leitura no mapa da miséria no Brasil, com certeza evitaria fazer tal declaração. O fato é que Bolsonaro consegue fazer oposição a ele próprio, como disse aqui Laíri Neto na abertura do programa. E nesse quesito está dando de olé na oposição. A oposição parece idiotizada com o discurso besta, tolo, idiota de Lula livre e deixando de fazer oposição de forma séria a um governo que precisa de ter uma oposição séria. Até aqui a oposição não apareceu. A oposição é uma oposição tola, uma oposição idiota, uma oposição incapaz de somar para o bem do Brasil. Mas é isso que o Bolsonaro é. Ele faz dele mesmo uma figura idiotizada e uma figura tola em algum momento e uma figura agressiva, insuportável, né, em outros momentos. O que ele patrocinou de besterol e de coisas graves na semana passada é algo que nunca um presidente havia feito isso aqui no Brasil. E merece todo o repúdio, e deve ser assim que o brasileiro tem que se posicionar nesse momento. E o que é mais grave é que eu penso que ele continuará assim, desse jeito. Um jeito sutil, que nem um elefante numa loja de cristal. O Brasil paga a conta e vai ter muito trabalho para juntar esses cacos. Olha, interagindo aqui, tomei sua vez, Lairinho. Porque a notícia é muito importante. O pessoal cobra aquela questão. Antes é o seguinte, o programa está ótimo, só pela abertura já deu para perceber. Obrigado, amigo Alencar, João Alencar do São Manuel. Ele diz uma boa tarde para nós, maranhenses, piauienses, cearenses, potiguares, paraibanos, pernambucanos, baianos, alagoanos e sergipanos. Todos nós nordestinos que não somos só
Paraíba. Uma ótima tarde para todos nós. E a notícia que eu estou trazendo aqui, bem importante, é com relação ao tapa-buraco. Olha aí, o Edivan, daqui o Edivan é funcionário, João de Alencar aqui do Alto São Manuel, diz que eu acho que o Edivan. E ele está dizendo o seguinte, que terminou o tapa-buraco que estava sendo realizado lá no Santa Delmira, concluído o tapa-buraco na São Jerônimo e Santa Delmira. Edivan Lopes, técnico da Secretaria de Obras. Obrigado, amigos. Foi concluído também a Avenida Integração. Olha aí, uma ótima informação que o técnico da Prefeitura nos traz e que certamente agora outras etapas serão alcançadas com o serviço de tapa-buraco. Show de bola. E Bom, tem aqui ainda para você, uma pergunta já para vocês, César. Rocha. A Netflix derrubou em 53,5% a pirataria de DVDs. Diga aí, César Santos, você também, o que é que acha? Ivanilson, da Ilha de Santa Luzia. Eu não Esses sei. números são reais? Eu não sei onde ele viu o percentual, mas eu vou dar um exemplo. Não só o Netflix, os serviços de streaming, de um modo geral. Por exemplo, hoje você tem, quem é da operadora TIM, tem o aplicativo do Deezer, que tem a música que você quiser sem você pagar nada. Eu tenho o Spotify, pago R$16 por mês, dá 50 centavos por dia praticamente. Você não precisa mais estar fazendo download de MP3, de show, disso, aquilo, outro. Então você tem tudo. O Netflix tem milhares de filmes, centenas de filmes. Acho que está R$30, gente? 27, R$29 por mês, dá menos de R$1 por dia. Eu ontem, por exemplo, fiz uma maratona assistindo La Casa de Papel. Você facilitou a vida das pessoas, então você não tem mais é tão barato que você agora assiste tudo em casa. A concentração Eu não sei o percentual onde ele viu. A concentração ontem lá em casa foi o Rei Leão. É? Brincadeira, não. Mas assistiu o Rei Leão em casa? É. Mas O a novo? imagem, Então, mas não está no cinema ainda, não, não se complique mas não. a imagem não estava legal, não. Aí ficou Meu pela Deus. metade. Não, falando tanto de é que pirataria. Anderson e a mãe dele vão hoje pro shopping assistir agora à tarde. Ah, tá certo. Se vocês gostariam de morar numa ilha grega, tem uma ilha lá na Grécia chamada Anticítera, quase etc. Tem apenas 24 habitantes. Fica entre Creta e Cítera. Está oferecendo... Temperatura. Não, aí depende da época do ano. Mas Mas é frio, né? Não, a maior parte do tempo é agradável e quente. 450 euros e um lote de terra para quem quiser ir morar lá. 450 euros por mês. Não é... Se você diz, em real dá 1.950, mas 450 euros lá não dá para muita coisa, não. Mas você ainda ganha um lotezinho de terra, então... Mas não vale também pegar a casinha, o terreno, construir uma casa só para passar férias, não. Tem que morar lá. Então eu penso que deve ser muito ruim morar lá. Só tem 24 habitantes, Estão ó. oferecendo terra e dando dinheiro pro cara aí, deve ser muito ruim. Mas é porque não tem nada mesmo. É isso mesmo. É péssimo. Vamos ficar no Mossoró mesmo. Aqui tem um calorzinho mais gostoso, né? Ficou para essa semana, eu vou até procurar aqui ver se tem alguma informação mais atualizada, porque o governo falou na semana passada que anunciaria na quinta, que era o dia que ia fazer os 200 dias de mandato de Bolsonaro, que iria falar sobre o FGTS. Mas ainda não anunciou. Aqui nos jornais eu estou dando uma olhada, procurei hoje, não tinha. Não? Acho que é quarta-feira. Não, falaram né? que ia ser quinta. Aí botaram para esta semana de agora. que é Quer dizer que está quarta-feira. marcado para quarta. Viu? Olha, a Então, última- perfeito. Quarta-feira, A o última citação. ministro Onyx falando. A última citação foi do ministro da Casa Civil, né, que está licenciado, né, do cargo, né, até votar no segundo turno a reforma da Previdência. Né, mas ele falou, eu não sei se ele retornou para depois pedir novamente licença para ir votar. No primeiro momento ele disse que vazou Não estava decidido. não estava decidido, tinha 3 propostas na mesa do presidente e ele disse que vazou a informação que o presidente anunciaria tal proposta, quando na realidade não havia ainda tido uma definição. E que o presidente assumiria uma posição de público quando definido. Né? Nessa última entrevista que eu tive acesso, o Onyx Lorenzoni não determinou, não definiu data de quando esse anúncio seria feito. Só que uma informação sobre Anticítera,
fiquei curioso, fui atrás do tamanho. Ela tem 20 quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, Mossoró tem mais de 2.000 quilômetros quadrados. É mais de 100 vezes maior do que essa ilha. Então, realmente deve ser muito legal morar lá. Qual continente aí? Mas de qualquer É forma... na Grécia, Na na Grécia. Europa. De qualquer forma, né, quem deseja morar de forma muito reservada, muito... Né? Olha, Rosana da Boa Vista está dizendo, tá mandando, manda um alô aí para a banca do Edmar. Alô, banca do Edmar. Eu acho que aqui é no centro, né, ali, pertinho da Coronel Gugel. Na Praça do Pax, de Oliveira. na antiga Praça do Pax. Isso, ali. aí diz o seguinte, então, por favor, dê esse aviso, quem quiser adquirir o Diário Oficial, lá vende. Ele está dizendo aqui, quem trabalha no governo do estado e tal, valeu, Rosana. Sim. Então, lá na banca do Edmar. Valeu, obrigado. Tem aqui também a turma toda pelo Facebook, Carlos Augusto, Marcos Oliveira, Francisco Marinho, Júnior Paiva, Antônio Gugel. Daqui a pouco eu vou ver aqui tem aqui, Marcos Oliveira está perguntando se o programa do Leite foi suspenso. Marcos, ele é lá de Baraúna. Eu vi uma informação que o Ministério Público pediu uma suspensão de contrato. Mas porque tem muita irregularidade. Inclusive, tem muitas denúncias de irregularidades no programa do Leite em Mossoró, sim, que seria controlado por 2 vereadores. Mas que tem a vereadora Aline Couto, que diz que tem os vídeos, não trouxe os vídeos aqui, então eu prefiro, se ela trouxer os vídeos, a gente pode até exibir aqui, deve apresentar ao Ministério Público, mas eu vou dar uma pesquisada aqui, se tem alguma notícia sobre se foi deferida a suspensão. Olha, falou lá no... O Ministério Público... Sobre o Leite? Sobre o Leite, depois de várias denúncias, né, não só em Mossoró, mas em várias partes do estado, o Ministério Público abriu, né, instaurou um inquérito para investigar... Mas está suspenso? Não está suspenso. Não, continua a distribuição. Ele continua, só que há 2 linhas. A CETAS está fazendo uma investigação interna, né, de todo o programa do Leite, evidentemente em relação às gestões anteriores, essa gestão assumiu agora. O objetivo é o quê? O objetivo é trazer o programa do Leite para um cenário positivo, que possa ser distribuído de forma correta, que possa atender as pessoas que realmente necessitam do leite. E o Ministério Público abriu uma linha de investigação baseada em várias denúncias. Essa investigação ela vai investigar os locais de distribuição. A gente já disse aqui que os locais de distribuição, pelo menos em Mossoró, em grande parte, são residências de correligionários de políticos. Também será fiscalizada a distribuição, o fornecimento a partir da bacia leiteira potiguar, que é quem fornece esse leite para o programa, e também em relação às famílias que estão na lista das beneficiadas. Então, essa investigação já está começando, já foi publicada no Diário Oficial do Estado, e é uma linha de investigação aberta pela 6ª Promotoria de Justiça. Olha, nós falamos aqui na abertura do programa, na fase do presidente, que é mentira, que ninguém passa fome, que não se vê mais pessoas esqueléticas por aí. Eu estava respondendo aqui, não vi se você disse isso, César, mas a Suvisa, que faz a fiscalização, né, das qualidades sanitárias, constatou que os pontos de distribuição de leite mais adequados são naqueles municípios onde o programa é gerido pelo município. Né? Em vez de ser na casa de algum apadrinhado político, do irmão do vereador, do primo do vereador, do vizinho do vereador, do apoiador do vereador, nas estruturas. Né? Deve certamente nos CRAs, nas escolas, sim, que têm condições de armazenar esse... Sem a menor dúvida, né? Só o leite entregue na área da casa de Chico, Pedro, Manel, Maria, pelo amor de Deus. Olha, está sendo atribuído, eu falei na questão da frase do presidente Bolsonaro, e está correndo aí uma frase nas redes sociais atribuída ao presidente norte-americano. Partindo de Donald Trump, tudo pode se esperar, mas é uma frase duríssima, agressiva, onde ele diz que o céu tem muros e rígidas regras de imigração. Quem tem política de portas abertas é o inferno. Pano limpo, não precisa dizer mais nada, pelo menos eu. Olha, me chamou a atenção nesse
fim de semana um levantamento trazido a público pelo Estadão, que mostra que, na contramão do Supremo Tribunal Federal, que determinou o fim dos penduricários como auxílio moradia, tribunais de contas estaduais mantêm uma série de pagamentos de benefícios que chegam a elevar os contra-cheques de conselheiros, auditores e procuradores que atuam junto a esses órgãos, para além do teto previsto pela Constituição, que é de R$ 39.200. Com isso, eles conseguem, os membros dos tribunais de contas estaduais, eles conseguem ganhar mais do que um ministro do Supremo ou um presidente da República, deputado federal e senador, né? Que é um absurdo, mas isso acontece. O levantamento feito pelo Estadão, em tribunais de contas de todo o país, encontrou exemplos de criação ou ratificação de benefícios nos últimos anos, que elevam consideravelmente esses salários. O Tribunal de Contas do Mato Grosso, por exemplo, ou por mau exemplo, paga um vale-livro anual, que em janeiro chegou a quase R$ 71 mil para cada conselheiro. É brincar com dinheiro público. R$ 71 mil de livro. O vale-livro. Certeza que eles usam só para comprar livro. No Distrito Federal e Goiás, os tribunais incorporaram benefícios temporários aos salários. Isso também é outro absurdo. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte também não é diferente. Na semana passada, a Corte Potiguar utilizou um dispositivo de legislação interna para conceder reajuste ou aumento de salário de 16,38% aos seus conselheiros, ouvidor e conselheiros substitutos. Essa bondade do TCE, né, uma bondade interna, ela elevou para mais de R$ 35 mil o salário de cada conselheiro. Vale lembrar que o TCE havia encaminhado um pedido de reajuste salarial à Assembleia Legislativa, o que gerou polêmica, e nós inclusive comentamos isso aqui na bancada, a ponto dos deputados retardarem a votação. Como estava demorando, o que foi que o TCE fez? Pediu de volta o projeto, né, para em seguida aumentar os valores salariais com um dispositivo de legislação interna. Enquanto isso, como todos sabem, os Barnabés da administração estadual, ativos e inativos, amargam até 3 folhas salariais em aberto. E o governo do estado não tem qualquer previsão de quando vai pagar, porque simplesmente não tem dinheiro em caixa. Olha, aqui está a informação a respeito do que a gente publicou, o que a gente estava discutindo e conversando há pouco tempo. Um abraço aqui no nosso amigo Macau, que está ligado com a gente, sempre, sempre. Valeu, Macau, aquele abraço. Bom, antes que eu encontre aqui essa outra postagem, está dito aqui o seguinte, pedindo para comentar essa informação, inclusive está destacado aqui no Jornal de Fato, o salário do TCE, salário do TCE reajustados através de resolução. O que é que a gente acha? É ruim, hein? Eu acabei de comentar isso agora. Você acabou de falar a respeito aqui. Ok. Valeu, Bom, Neném, Dona Isabel, um abraço. Aqui as participações pelo Facebook. Marcos Oliveira disse que, com relação ao Bolsonaro, dizer que não existe fome no Brasil. Segundo Marcos Oliveira, essa foi a forma sarcástica que Bolsonaro usou para denunciar a mentira do PT em ter tirado 30 milhões da linha de pobreza. Vejo que o analfabetismo funcional ainda persiste. Disfarçado, sabedoria. Francisco Marinho bota aqui, Bolsonaro, o melhor presidente que nós estamos tendo, essa esquerda vai se acabar. Marcos Oliveira diz, pensei que sobraria alguém, me enganei. Aí Antônio Gugel botou aqui o número 17, em alusão a Bolsonaro. Júnior Pavo manda boa tarde. Maria Faria também. E Marcos Oliveira, por meio do porta-voz da presidência, o Ministério da Cidadania anunciou que cerca de 11 milhões de famílias deixaram voluntariamente o programa Bolsa Família. O porta-voz negou que o número signifique aumento da vulnerabilidade de quem saiu. Pelo contrário, sinaliza a evolução da situação social daquela família.
Se foram 11 milhões de famílias que saíram, que foram lá e disseram, eu não preciso mais, não quero mais, muito bom. Eu nunca tinha visto informação desse tipo, né? Mas em um governo que desqualifica o próprio governo, dizendo que os números não são reais, aí a gente não sabe onde acreditar. Ao contrário do que diz o ministro, o porta-voz, aliás, o Boletim Focus, que é elaborado pelo Banco Central, que fala da previsão de crescimento, da expectativa de crescimento daquelas pessoas que trabalham no mercado, que investem, empresários, indústrias e etc., foram 19 semanas seguidas, 19 semanas, que só foi caindo. Hoje, o número divulgado hoje, pela primeira vez, foi uma expectativa de melhora, mais calma. Na semana passada, a expectativa era que o PIB deste ano cresceria 0,81%. Essa semana, hoje, a expectativa das pessoas ouvidas pelo Boletim Focus é que suba 0,82%. Então, Olha, melhorou aí 0,01% a perspectiva. Para 2020, a estimativa dos economistas segue em 2,2% de crescimento. olha, a gente falou há pouco aqui questão de TV, de R$ 27,90 com direito a 3 pessoas assistir em TV diferentes, imagem HD. É isso mesmo, Luciano, o valor? Ok. Pronto, Luciano confirma. Obrigado aí pela informação. Cadê, meu Deus? Aqui. Hoje pela manhã eu assisti um trecho do Bom Dia Brasil, uma matéria falando que 3 milhões de brasileiros deixaram os planos de saúde. E aí me lembrou de um discurso, de uma fala que eu ouvi do prefeito da cidade de Catu, que fica lá na Bahia. É uma cidade que, assim como Mossoró, tem muita força do petróleo, que quando a Petrobras começou a abandonar os campos terrestres, ele sentiu, enquanto prefeito, sentiu na gestão o peso disso. Por quê? As pessoas desempregadas deixaram de usar plano de saúde e foram para o posto de saúde, para o PA, para o hospital público. As pessoas sem salário, sem emprego, deixaram de colocar os filhos nas escolas privadas, começaram a procurar as escolas públicas. Isso mostra que o país vem em dificuldade, não está melhorando, pelo menos não ainda. Por outro lado, faz surgir um novo mercado. Por exemplo, as clínicas populares. Aqui em Mossoró tem algumas bem grandes. Você paga uma mensalidade, que é baixinho, e o custo da consulta ali naquela clínica é mais baixo. E também surgiram aplicativos que você paga uma taxa por mês para fazer parte do aplicativo, e esse aplicativo faz a ponte entre você e o médico. Como o Uber, por exemplo. Você entra lá no aplicativo, diz para onde quer ir, o aplicativo acha o motorista para você. E agora, esses aplicativos que estão crescendo, você cadastra, você diz qual a especialidade do médico que você precisa e o aplicativo mostra um médico cadastrado. São as pessoas se virando na dificuldade. Olha, o Pedro do Santa Delmira diz o seguinte: não tenho bandeira, mas o nosso presidente é maluco? Porém, algum de vocês acham que Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Cardoso, Sarney, Collor, todos envolvidos em corrupção eram melhor? Ninguém disse isso aqui, meu amigo Pedro, nem estamos fazendo aqui um julgamento de quem é melhor ou pior. Cada aqui presidente que passou... Nem falamos que nenhum é culpado ou inocente por corrupção. Exatamente. Então, nós estamos falando com relação às frases postadas pelo presidente, como essa de dizer que quem é magro, ninguém vê mais pessoa magra, ele passa fome, essa coisa toda. Né? Vamos passar do presidente que a gente disse há pouco tempo. A gente se referiu exclusivamente a isso, sem fazer julgamento, nem dizer que fulano era corrupto ou não. Olha, Edmundo, essa questão que a gente comentou aqui, a gente comentou uma postura do presidente, né? Independentemente de torcida, quem torce por A, B, C, D, nós não somos, pelo menos nós temos dito aqui com muita frequência, que nós não somos a favor das arquibancadas, pelo contrário. Se nós não somos a favor da arquibancada, nós não nos colocamos em nenhuma parte delas, porque a gente entende que é nocivo ao país. E realmente também é um entendimento, pelo menos um entendimento bem individual meu, de que alguns políticos podem até falar, tem uma margem de tolerância
outros não. Né? A margem de tolerância de Bolsonaro no Nordeste é zero. Fato. E foi exatamente na região onde ele perdeu as eleições em todos os estados. Ele não tem margem de tolerância no estado. Portanto, ele devia ter mais cuidado no que falar. Já outros políticos podem falar. Né? Por exemplo, a gente lembra aquela frase do ex-presidente Lula, que pediu para que o seu exército pudesse chamar as mulheres do Nordeste para a luta, né? Porque elas tinham aquilo duro. Não houve repercussão negativa nenhuma. Eu não vi feminista da nota, eu não vi passeata contra Lula. Ele pode falar o que quiser que o Nordeste vai aceitar, o Bolsonaro não. Tem uma declaração de Lula que foi terrível com relação a Pelotas. Exatamente. Porque existe uma brincadeira no Brasil inteiro dizendo que em Pelotas tem muito homossexual. Exatamente. E Lula fez a piada. Não é porque Lula fez que Bolsonaro deve fazer, não. Exatamente. A gente está falando aqui apenas da repercussão. Né? Nenhum deles pode fazer isso. Ali ninguém pode fazer isso. Não é só o presidente, né? A gente não pode tratar ninguém ou região de forma pejorativa, não. A gente não pode fazer isso. Um abraço, amigo Eudson. Não tenho como ouvir áudio, meu amigo. Se você puder digitar, eu vou ler com todo prazer a sua mensagem aqui. Mandar um abraço também para o pessoal do Picolé Caseiro, que está ligado com a gente. Valeu, pessoal do Picolé Caseiro. Tem outra pergunta aqui para você, Lairinho. É sobre, deixa eu ver, o que eu estou vendo hoje na política é mais briga do que trabalho em prol do povo. Na verdade, isso está acontecendo com realmente muita frequência. A pergunta aqui para você. Mas é a questão que a gente fala muito aqui, é a torcida. A torcida. Os próprios brasileiros estão fazendo isso, né? E assim, você não pode... Se eu critico Bolsonaro, aí quem gosta de Bolsonaro vem com 20 mil pedras na mão, porque Lula está preso babaca. Já vale rotular, né? Aí se a gente faz uma crítica a Lula, aí o eleitor de Lula chama de fascista. Pelo amor de Deus, amigo. O que é que você acha, Lairinho? Aldemar Augusto está perguntando a respeito dos 2 navios carregados de milho para a Síria e a Petrobras não vende o combustível. Passou esse material realmente para a banda? Síria ou para o Irã? Eu escutei para o Irã. Ele falou aqui Síria. Bom, mas que... acho que foi César que falou, não? Ou não? Então eu ouvi em algum lugar no final de semana. Foi. Não, foi em Natal, sexta-feira que eu ouvi. Que é o seguinte, o avião ia para o Irã e o presidente disse que não ia autorizar o abastecimento. Mas por quê? Não, porque pode ser que Trump fique com raiva, porque tem os embargos econômicos ao Irã e precisa ver se esse milho está dentro do embargo para não abastecer no Brasil. Mas não foi o Brasil que vendeu o milho. Estava vendendo o combustível. Enfim, eu acho equivocado, ele não tem que se meter no problema dos outros. Mas... O amigo aqui pergunta sobre a greve da Polícia Civil, que a Polícia Civil pode acabar por inanição e que vai parar amanhã, vai parar tudo. Para acabar, não. Quarta-feira. Acabar, eu não acredito, não. Uma parada de advertência. Parada de advertência, não. Dia 24. Agora. É a lua de mel que vai se acabando, né? A lua de mel de Fátima com os servidores. Lógico. Porque nós temos parado agora, a Polícia Civil vai parar agora, uma parada de advertência. No dia 13 de agosto também para, né? Que aí é uma parada geral, uma parada de todas as categorias de servidores públicos, exatamente protestando porque o governo Fátima já terá concluído o 8º mês e não apresentou ainda absolutamente nada de positivo em relação ao servidor público, com exceção a categoria da educação, que é a categoria que ela tem tratado bem, que ela colocou no colo. Né? A educação, ela entregou ao sindicato da categoria as 13 direces, né? As direces são comandadas pelo SINT, que é o sindicato onde ela fez carreira política. Ela também entregou os cargos de primeiro escalão na área da educação, todos para o SINT. E também teve essa decisão que ela mandou para a Assembleia Legislativa, uma mensagem, a Assembleia aprovou, que eu julgo como absurdo, que é o seguinte: os professores da UERN que foram convocados por ela e nomeados por ela para cargos de primeiro e segundo escalão, esses professores continuarão sendo remunerados pela UERN. Ou seja, o que é que vai acontecer? A UERN que já não tem dinheiro. Não tem dinheiro.
vai ter que manter esses convocados com o mesmo nível de salário, eles recebendo todas as vantagens como se tivessem sala de aula, né? E aí é mais uma pancada muito forte na saúde financeira da UERN. Por que eu digo que é uma pancada muito forte? Porque a UERN hoje, para ela funcionar a contento, ela precisa de 180 milhões de reais. O governo está repassando 130 milhões. É 50... O ouvinte manda aqui, tá ouvindo e aí manda foto do rádio. Esse aqui é bacana. Vamos pro intervalo? Vai falar em gasolina, no ponto de intervalo a gente volta, porque vamos parar agora. Volta já. Você está concluindo, senhor raciocínio? Eu ia concluir, Mas mas... conclua, Não, cara. mas... Deixa lá. Continuamos depois. Voltamos daqui a pouco com o Observador Político. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet e telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. TCM Responsabilidade Ambiental. Feche bem o registro e verifique se continua contando o relógio para detectar vazamentos. Uma gota vazando por segundo são 30 litros de água desperdiçados por dia. Diminua o tempo debaixo do chuveiro e não se esqueça de fechar a torneira ao se ensaboar. Uma ducha rápida, em vez de um banho demorado, pode economizar até 150 litros de água. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Só para dar um arremate no assunto que nós estávamos comentando antes do intervalo, a questão da falta de humor, está começando essa falta de humor dos servidores em relação ao governo Fátima Bezerra. Isso a gente já havia previsto, né? Ao passo que o tempo vai passando, o governo não vai apresentando soluções, não vai atendendo às reivindicações e sequer fazendo alguma previsão positiva, evidentemente que o mau humor vai se estabelecer. É isso que está acontecendo. Nós já temos os servidores da saúde, nós temos as polícias militar e civil, temos os agentes penitenciários, que também estão ameaçando paralisar as atividades, os servidores do DETRAN vão fazer uma parada de advertência, né, em protesto
o fim da autonomia financeira do órgão, né? No momento que o governo cria uma conta única, os órgãos da administração indireta, fundações, autarquia, etc., eles perderão autonomia financeira, já que todo o dinheiro vai para uma conta única. E aí vai aumentando a indisposição dos servidores em relação ao governo de Fátima Bezerra. Um abraço aqui ao Domingos Barbosa Peixoto Júnior, Domingos Queiroz Peixoto Júnior. Ele mandou uma postagem muito interessante sobre a educação. Ele diz: controlar a educação é controlar as salas de aula, fábrica de futuros militantes e massa de manobra fácil, usando as notas de avaliação. A governadora escolheu um setor-chave, educação, e manda aqui a cartilha petista, segundo ele, a cartilha do PT. Mas isso aqui, a gente já viu essa publicação. É de Antônio Gramsci, filósofo marxista. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Faz parte exatamente da questão da torcida, né? Abolição, Ladinhos, por favor, está insistindo aqui, o nosso amigo, tem uma buraqueira faz uns 3 anos no bairro Abolição 3, pedindo para fazer um apelo. Bom, estamos fazendo um apelo sim à prefeitura, que terminou Santa Delmira, Avenida Integração, e agora já vai para outros setores. Fica aqui o apelo Abolição 3, a rua Dona Elisa Gugel. A Folha publica aqui uma pesquisa do Datafolha, feita entre 4 e 5 de julho, onde 45% 40% das pessoas não conseguem dizer uma única ação positiva do governo de Bolsonaro. E tem 8% considera que houve avanço na segurança, 7% na reforma da Previdência, 4% no combate à corrupção, 4% citaram a flexibilização do posse e porte de armas, a grande maioria não se lembrou de nada. Mas isso não quer dizer que o governo não tenha acertado. Com certeza acertou em vários pontos, mas eu acho que existe tanta confusão exatamente no que se diz, nas brigas, e às vezes eu acho até, gente, que é uma forma de você desviar a atenção, desviar o foco de assuntos mais graves, mais importantes, você ficar jogando para a plateia outros assuntos polêmicos, para as pessoas talvez não discutirem as coisas mais importantes. O Ademar Augusto está lhe pedindo desculpas, porque o navio ia para o Irã mesmo. Era Irã? Irã. Porque eu não sei, se bem que a Síria vive uma guerra civil já há um bom tempo, mas o Irã tem os embargos por causa da questão nuclear. Olha, no fim de semana foi preso o médico José Ilson de Paiva, né, que é o prefeito afastado de Uruburetama, lá no Ceará. Ele está preso há 3 dias, né, acusado de abusar sexualmente de pacientes durante consultas ginecológicas no Ceará. No interrogatório agora do médico, a polícia, ele confessou que fez filmagem durante 30 anos, mas disse que parou há 2 anos. E disse ainda, né, que essa questão virou um vício, né, e que ele, ao longo de 3 décadas, ele alimentou esse vício. Essa declaração ele deu à delegada que investiga o caso, Joseana Oliveira. O Fantástico já havia mostrado dezenas de abusos cometidos dentro do consultório e gravado pelo próprio acusado. O que me chamou a atenção é que o médico disse, e agora prefeito afastado dessa cidadezinha do estado do Ceará, é que o que ele fez? Ele tentou, no primeiro momento, tirar a culpa dele, disse que a maioria das mulheres consentia. Olha o que ele disse, a maioria das mulheres consentia. Aí o seguinte, esse caso, que é um caso gravíssimo, a gente não viu ainda nenhuma manifestação das feministas, das minorias. Eu não vi ainda nenhuma manifestação, nem em rede social, nem nas ruas, eu não vi nenhuma nota ainda. Eu não quero acreditar, eu vou melhorar aqui, eu não quero acreditar que essa
esse mergulho dado por essas instituições que defendem as minorias, eu não quero acreditar que seja pelo fato de ele ser um político que era afiliado ao PCdoB. Eu não quero acreditar que seja isso. Porque por menos disso, a gente viu aí no Brasil inteiro manifestações, passeatas, quebra-quebra, e até aqui esse médico político, que era do PCdoB, o PCdoB expulsou ele dos quadros na semana passada, depois de afastado da prefeitura e depois do Fantástico ter colocado em rede nacional. Ele cometeu essa atrocidade contra dezenas e dezenas de mulheres e teve a coragem de dizer que as mulheres consentiam. E até aqui eu não vi ainda nenhuma reação, nenhuma nota, nenhum repúdio, nada. Absolutamente nada. O caso dele chega a ser muito parecido com o que ficou muito conhecido, que era Roger Abdelmaci, que a diferença é que Roger Abdelmaci era um dos médicos mais renomados do Brasil, era riquíssimo e abusou de mulheres durante muitos anos. E o caso dele chamou muita atenção porque ele era muito rico, muito renomado, muito tudo isso. E o daqui do Ceará não incomoda as socialites, os ricões. Mas se ele fosse filiado ao PSL? Não, aí... Vamos para provavelmente... Vamos para um caso mais recente? Vamos para o caso do Eu não estou questionando, eu concordo que não vi as manifestações. Vamos... O MST em todo canto está botando acampamento... Eles dão um nome com referência a esse caso em defesa das mulheres, que deve fazer sim. Tem que fazer a defesa das mulheres sim, que foram abusadas, que foram agredidas, abusadas sexualmente e agredidas na sua honra. Agora, se calar, quer dizer, a gente não pode aceitar que seja seletivo. Não pode ser seletivo. Um caso desse aí no Ceará, que saiu em rede nacional, no Fantástico, há 15 dias, né? Aliás, há 12 dias que o Fantástico publicou, a gente não viu ainda nenhuma reação das feministas, de entidade X, B, C ou D, em relação a esse médico, né, que assumiu, mas depois disse que as mulheres que eram vítimas, na realidade, consentiam. Olha, o nosso amigo aqui está pedindo para reclamação o preço da gasolina. Qual a diferença entre Mossoró e Lages? Imposto, em termos de imposto. Mossoró e Lages, 4,69. E ele disse que abasteceu o carro em Fortaleza semana passada. 4,69 aqui em Mossoró e Lages é 4,30. Ó, ele está dizendo aqui. Eu passei por lá sábado. Mossoró 4,69. Lages é quanto? 4,20, 4,30. Então, em Natal eu abasteci de 4,20. Eu tive em Fortaleza no fim de Fortaleza, semana. Fortaleza 4,9. Eu encontrei em Fortaleza 3,98. 3,98. Um amigo meu, Paulo Vitor Maciel, que fazia o Papo de Sábado com a gente, lá na 93, que hoje mora em Fortaleza, ele postou semana passada, 3,98. Agora ninguém entende por que porque a gasolina mais cara é sempre a de Mossoró. Em Patu, eu acho que está 4,25. Era 4,18 Patu, né? 4,19. Só não peço o sacrifício do Estado em favor de um partido. Torço pelo governo Fátima e amo o meu Estado. Eu torço pelo governo Fátima, pelo governo Bolsonaro. Eu torço por todos os governos. Todos os governos. O governo bem, a cidade fica bem, o Estado e o país. O governo bem, é verdade. Vamos ali a Brasília. A deputada sensação do momento, que muitos tentam colocar nela a cara da nova política, como se fosse representante da nova política, Tabata Amaral, começa a encontrar assim, a galera cascaveando as coisas dela. Na eleição, ela pagou o namorado utilizando o fundo eleitoral, ou seja, dinheiro público. Ela pagou R$23 mil pelos serviços prestados do seu namorado Daniel Alejandro Martínez, que é um colombiano que ela conheceu quando estudava em Harvard. Não é crime, de jeito nenhum. Namorado não tem laço sanguíneo, nem é parente de primeiro grau, não existe lei que proíba. Mas ela pagou por 50 dias de trabalho, na verdade uma análise estratégica
desempenho de sua eleição, R$ 23.050. Está lá a informação no site do TSE. Quem foi atrás dessa informação para soltar para a imprensa, não sei, mas está aí nos principais jornais. E lá de Brasília também uma notícia interessante. Siqueira Campos foi governador do Tocantins. Salvo engano, ele foi um dos que lutaram para a criação do estado de Tocantins. Eu vou dar uma pesquisada, se der tempo eu digo ainda hoje. Ele assumiu, mais uma vez, ele já havia sido senador, ele assumiu o mandato e está prestes a completar 91 anos de idade. Os dados do Senado trazem a idade e os dados dos senadores de 1983 para cá. Antes disso não tem registros no site. Mas desde quando há o registro, ele é o senador mais velho, mais idoso a tomar posse. Ele mesmo disse que a carreira está encerrada. Ele teria sido candidato à vaga principal do Senado, mas não foi por causa de uma doença. Ele foi internado e ele assume o lugar na vaga de Eduardo Gomes, do Solidariedade de Tocantins, que licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Estado lá em Tocantins. Olha, a indústria cinematográfica brasileira está ameaçada muito sob fogo cruzado. Segundo informações, o presidente Bolsonaro ameaça extinguir Ancine e defende que haja filtros sobre os filmes aptos a receber dinheiro público. Com um detalhe, audiovisual contribui mais para o PIB brasileiro do que as indústrias farmacêuticas, têxtil e eletrônica. Eu confesso que eu não sabia disso, hein? Acho esquisito esses números aí. Porém, a declaração do... Porque, só para você ter ideia, você sabe, o turismo é o terceiro segmento da economia que mais movimenta dinheiro no mundo. Só perde para a indústria farmacêutica e automobilística. Aí aqui no Brasil, a indústria cinematográfica ser mais do que a farmacêutica, eu acho que tem alguma coisa truncada aí. Mas é porque Bolsonaro disse que não era para financiar filmes como Bruna Surfistinha. Está no DW Notícias, essa informação. Quem for hoje contra financiar filme com Bruna Surfistinha, não vamos para os prostíbulos, para os cabarés não, viu? É verdade. Vamos ter coerência. Vamos ter coerência. Agora a turma querer ir para o cabaré, chame lá como quiser, pagar por sexo. O falso moralismo. E achar ruim porque um filme retratando a vida de uma prostituta teve parte do financiamento com dinheiro público, né? Vamos embora? Ainda tem... Vamos, 12h58. Cabe ainda a notícia ainda? Perguntando se a governadora está hoje aqui, a informação. Rapaz, eu não recebi nada do... Acho que ela estaria hoje em Mossoró. Eu vi informação, alguma coisa aí. Mas tem um evento do governo do estado de Mossoró hoje. Confesso que não sei que evento é, porque também a assessoria de comunicação do governo não fez contato mas que está sendo preparado, sim, um evento do governo hoje em Mossoró. Penso que é algo ligado à questão do orçamento, de ouvir a população, acho que mais ou menos isso. Mas, enfim, a gente não recebeu a informação. A notícia que temos agora é que termina hoje a gestão da comissão provisória do PRB de Mossoró. Essa comissão provisória é encabeçada pelo comerciante Fernandinho das Padarias. A partir de amanhã, o presidente estadual do partido, o deputado federal Bendes Leocádio, já pode proceder mudança no comando da sigla em Mossoró. A decisão, a informação que nós escolhemos é que Bendes Leocádio anunciará a decisão nesta semana. Vai anunciar os nomes das pessoas que vão comandar o PRB na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Vale lembrar que o PRB hoje tem dois vereadores. Tem o vereador Didiri Arnaud, que faz parte da bancada governista, e tem o vereador Raério Moraes, que faz parte da bancada oposicionista. Bom, vamos fazer aqui o sorteio do livro. Andar no Amor, a edificação Ana Paula Leal. Nossa, a Ana Paula já ganhou tantas vezes aqui, mas tanto ganha como doa livro. Valeu, Ana Paula, Nova Betânia. Um grande abraço. Pode pegar seu livro amanhã aqui ou na 93. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Trouxe hoje uma frase que pode perfeitamente se encaixar nessa postura do presidente Jair Bolsonaro. Tão cegos são os homens que chegam a gloriar-se da própria cegueira.
Essa frase de Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência. Tenham todos uma ótima tarde e uma semana maravilhosa. Valeu! Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho